Olá amigos, amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de nossa série de estudos da obra O Espírito da Verdade. E hoje faremos uma análise da mensagem 5, intitulada Decálogo para Médiuns. Decálogo é um conjunto de mandamentos, de princípios, e nesse texto o Espírito André Luiz vem nos trazer 10 deles direcionados a todos os médiuns. Mas, antes de adentrarmos ao texto, vamos procurar nos entender quanto aos significados de médium e mediunidade. E para isso, utilizaremos o Livro dos Médiuns, por Allan Kardec, onde lá, no capítulo 14, item 159, capítulo dos médiuns, o codificador nos diz: toda pessoa que sente em um grau qualquer a influência dos espíritos, por isso mesmo é médium. Esta faculdade é inerente ao homem e, por consequência, não é privilégio exclusivo. Também são poucos nos quais não se encontrem alguns rudimentos dela. Pode-se, pois, dizer que todo mundo é, mais ou menos, médium. E para acrescentar, trago alguns apontamentos pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda em seu livro Mediunidade, Desafios e Bênçãos, psicografado por Divaldo Pereira Franco. E no item 10, intitulado Advertência aos Médiuns, ele nos diz: a mediunidade é um ensejo especial para a autorrecuperação do próprio médium, devendo ser utilizada de maneira dignificante, em cujo ministério de amor e de caridade será encontrada a diretriz de segurança para o reequilíbrio do ser humano. E com relação à prática mediúnica, ele nos diz: a atividade mediúnica constitui oportunidade abençoada para o aperfeiçoamento intelecto-moral do indivíduo, do próprio médium, que se permitiu dislates em reencarnações anteriores, comprometendo-se em lamentáveis situações espirituais. Pois bem, médium é todo aquele que serve de ponte, intermediário, entre os espíritos e os encarnados. Todos somos médiuns. Raras são as pessoas as quais não possuem um pequeno vestígio que seja de mediunidade, ainda que seja uma simples sensibilidade ou então uma intuição. Todos nós temos algum rudimento dessa faculdade, conforme nos coloca Allan Kardec. E Manuel Filomeno de Miranda afirma que, quando colocada a serviço do Cristo, do amor, da caridade, utilizada de maneira dignificante, proporciona um momento de auto-reajustamento, de reequilíbrio do próprio médium. Não é apenas mais uma ferramenta para exercer a caridade, para quem quer que seja, para o encarnado ou desencarnado, mas sim é uma oportunidade de aperfeiçoamento moral e intelectual do próprio médium. Por isso, ela deve ser utilizada de maneira responsável e dignificante. Então, vamos procurar entender esse decálogo para médiuns que vem nos trazer André Luiz. 1. Rende culto ao dever. Não há fé construtiva onde falta respeito ao cumprimento das próprias obrigações. E esse item me faz lembrar a recomendação que o Espírito Emmanuel deu ao nosso querido e saudoso Chico Xavier. Quais são os comportamentos que ele deve ter, que ele deveria ter enquanto médium? Primeiro, disciplina. Segundo, disciplina. Terceiro, disciplina. Então, se queremos trabalhar com a mediunidade, exercitar essa ferramenta do bem, devemos render culto ao dever. Devemos ter disciplina e responsabilidade para com o uso dessa ferramenta que Deus nos colocou à disposição. 2. Trabalha espontaneamente. A mediunidade é um arado divino que o óxido da preguiça enferruja e destrói. Mediunidade é um arado divino. Então devemos trabalhar espontaneamente. Não devemos ser forçados, porque, apesar de termos a mediunidade, isso não significa que nós somos obrigados a trabalhar com a mediunidade. E quando eu me refiro aqui a trabalhar, é o trabalho voluntário, é o trabalho caridoso, jamais remunerado.
Mediunidade não pode ser instrumento para ganhar-se dinheiro ou qualquer outro tipo de benefício. Ganho é para ser utilizado na prática do bem, da caridade ao próximo e a si próprio. Então, quando ele diz aqui trabalhe espontaneamente, naturalmente, não devemos ser obrigados, porque todos nós temos livre-arbítrio e o poder de decisão está nas nossas mãos. Mas, se nós quisermos trabalhar com a mediunidade, devemos então, como disse o primeiro item, render culto ao dever, trabalhar espontaneamente e termos comprometimento. Afinal de contas, os espíritos também são muito ocupados. Eles têm os seus afazeres, as suas obrigações enquanto espíritos, e não podem estar à nossa disposição. André Luiz aqui pontua que o óxido da preguiça enferruja e destrói. Os espíritos, os bons espíritos, eles estão sempre conectados com aqueles médiuns que têm comprometimento e responsabilidade com o uso da sua mediunidade, e não com aqueles que se utilizam da preguiça e trabalham simplesmente quando acham que tem que trabalhar, ou então quando começa a cair aquela chuvinha, já é o suficiente para desmotivar o médium para ir até o centro para trabalhar em uma reunião mediúnica. Então, percalços todos nós temos a todos os instantes, e não podemos nos deixar abater ou desanimar pelo primeiro que aparecer. Então devemos sim trabalhar espontaneamente, não de uma maneira forçada, mas se estamos rendendo culto ao dever, também não devemos utilizar da preguiça. Devemos ter comprometimento e responsabilidade enquanto médiuns. 3. Não te creias maior ou menor. Como as árvores frutíferas espalhadas no solo, cada talento mediúnico tem a sua utilidade e a sua expressão. Lembremos-nos do que colocou Allan Kardec. Não é privilégio de ninguém ser médium. Há aqueles médiuns que possuem a faculdade mais ostensiva, outros menos. Existem os clarividentes, que enxergam os espíritos como se estivessem enxergando os próprios encarnados, os clareaudientes, que ouvem os espíritos, tem os médiuns de psicografia, que escrevem aquilo que o espírito dita, ou então quando o espírito toma a mão do médium para escrever. Existem os médiuns de psicofonia, vulgarmente conhecido como médium de incorporação, porque em realidade eles não incorporam, há apenas uma aproximação. E existem aqueles que são simplesmente sensitivos, intuitivos. Existe uma gama muito grande de faculdade mediúnica. Então, não te creias maior ou menor. Por menor que seja, ou por maior que seja a faculdade mediúnica, cada uma tem a sua utilidade e expressão. E não deve ser motivo de orgulho, de soberba, ter uma mediunidade mais ostensiva do que o outro ou não. 4. Não esperes recompensas no mundo. As dádivas do Senhor, como o fulgor das estrelas e a carícia da fonte, o lume da prece e a bênção da coragem, não têm preço na terra. Foi o que comentamos no item 2. Não espere recompensas do mundo, nem material, nem moral, nem elogios e nenhum tipo de engrandecimento. Quando nós trabalhamos na área da mediunidade, não devemos esperar a recompensa. A única recompensa que existe é da paz da consciência pelo dever cumprido. Apenas esse. Não devemos esperar glórias, não devemos esperar exaltações e nem mesmo nenhum tipo de recompensa material que seja. Simplesmente devemos trabalhar, como ele coloca. O fulgor das estrelas, a carícia da fronte, o lume da prece, a bênção da coragem, não tem preço na terra. Então, se nós trabalhamos na mediunidade, simplesmente trabalhemos pelo bem e aperfeiçoamento do próximo e de nós mesmos. 5. Não centralizes a ação. Todos os companheiros são chamados a cooperar no conjunto das boas obras a fim de que se elejam a posição de escolhidos para tarefas mais altas. E isso a gente pode direcionar principalmente aos agrupamentos espíritas, às reuniões mediúnicas. Não devemos nunca centralizar a ação, pois existem aqueles médiuns que, por se julgarem muito experientes, ou então por terem mais de uma, duas ou três faculdades mediúnicas, gostam de centralizar toda a ação em si mesmos, sendo egoístas, sendo orgulhosos. E não devemos centralizar a ação. Devemos sim dividir, partilhar,
ensejar para que os outros também possam trabalhar nesse arado de Deus, que é a mediunidade. Então, não centralizemos. Se nós temos uma faculdade mediúnica, façamos um bom uso dela. Se temos uma outra, e de repente naquele agrupamento mediúnico, aquela pessoa tem a mesma faculdade mediúnica que eu tenho, se eu tenho duas, eu posso utilizar uma e deixar para aquela outra exercer aquela faculdade, já que ela só tem aquela. Apenas dando um exemplo muito vulgar, só para ilustrar que nós não devemos centralizar, porque existem sim, infelizmente, médiuns e dirigentes de reuniões mediúnicas que muitas vezes tomam tudo para si, não permitindo que os outros médiuns também façam uso da faculdade mediúnica que possuem, muitas vezes retendo dentro de si. Então todos nós somos convidados a servir nessa seara do Cristo. Não centralizemos a ação da mediunidade. Campo de trabalho deve ser para todos. 6. Não te encarceres na dúvida. Todo o bem, muito antes de externar-se por intermédio desse ou daquele intérprete da verdade, procede originariamente de Deus. Muitas vezes o médium fica na dúvida. Quando surge uma ideia, será que é minha? Será que é do espírito? Será que aquilo que eu estou passando em uma comunicação psicofônica foi meu ou foi do espírito? Aquela mensagem que escrevi foi intuitiva por um espírito? Foi meu? André Luiz nos alerta. Não te encarceres na dúvida, porque o mais importante é a mensagem, é o conteúdo. Independente se foi nosso ou do espírito, todo bem procede primeiramente de Deus, conforme ele coloca. Então todo bem, muito antes de se externar por intermédio desse ou daquele médium, procede originariamente de Deus. Então se aquele conselho passado a alguém foi da minha própria resolução, foi da minha própria ideia, ou foi inspirado por um bom espírito, não importa. O que importa é que aquela mensagem positiva chegou a alguém e fez o bem a alguém. 7. Estuda sempre. À luz do conhecimento, armar-te-á o espírito contra as armadilhas da ignorância. Isso é uma recomendação a todos os médiuns. Todos aqueles que trabalham em reuniões mediúnicas, trabalham em casas espíritas, devem sim estudar sempre. E até mesmo aqueles que não trabalham, mas que possuem mediunidade. Devem estudar, devem se esclarecer para não cair nas armadilhas da ignorância e ser vítima, muitas vezes, de outras intuições mais negativas, de espíritos inferiores ou até mesmo de ideias da própria mente. Então, é necessário sempre o estudo contínuo da mediunidade. E quando nós falamos aqui, apenas para acrescentar, não apenas estudo da mediunidade, mas principalmente do Evangelho de Jesus. Porque quando nós procuramos nos reformar intimamente, procuramos aplicar o Evangelho de Jesus na nossa conduta, o nosso padrão vibratório se eleva, nos permitindo a conexão com os bons espíritos, com os espíritos superiores. Então não apenas estudar a parte científica mediúnica, mas principalmente à luz do Evangelho do Cristo, para que o nosso pensamento também possa estar sempre em alta, para que não nos tornemos apenas o intelectual da mediunidade ou do espiritismo, mas sim também nos conectar com os bons espíritos através dos bons ensinamentos morais. 8. Não te irrites. Cultiva a caridade e a brandura, a compreensão e a tolerância, porque os mensageiros do amor encontram dificuldade enorme para se exprimirem com segurança por meio de um coração conservado em vinagre. Essa é a questão da sintonia. Se eu sempre me irrito, se eu sempre ando com ira, com cólera na base da irritação, naturalmente fica difícil a conexão com os bons espíritos. Então, ao máximo que pudermos, devemos, principalmente se temos uma mediunidade ostensiva, manter o nosso padrão de pensamento elevado. É claro, todos nós, ao longo do dia, podemos derrapar um pouco, mas sempre devemos nos manter vigilantes para que possamos manter o nosso pensamento em alta e conectado com os bons espíritos. E os dois últimos princípios se complementam e são interessantes demais. 9. Desculpa incessantemente. O ácido da crítica não te piora a realidade. A praga do elogio não te altera o modo justo de ser. E mesmo que te categorizem a conta de mistificador ou embusteiro, esquece a ofensa com que te espanquem o rosto. E, guardando o tesouro da consciência limpa, segue adiante, na certeza de que cada criatura percebe a vida do ponto de vista em que se coloca.
Então desculpa incessantemente. Muitas vezes o médium vai ser criticado, muitas vezes ele vai ser elogiado, o que pode estimular a sua vaidade. Muitas vezes vão categorizar o médium como mistificador, embusteiro, charlatão. Mas me lembro da recomendação de Divaldo Pereira Franco que ele fez certa feita em uma palestra. Aquele que está a serviço do Cristo não tem tempo para justificar-se. Então, se nós temos uma consciência reta, se nós temos um pensamento elevado a Jesus e procuramos sempre trabalhar no bem, por mais que nos elogiem, nos critiquem, nos coloquem como mistificadores, nós temos a nossa consciência tranquila que estamos no caminho correto. Então não devemos dar vazão a esses tipos de condutas dos outros que acabam sendo direcionadas a nós e que podem nos derrubar enquanto médiuns, podem nos prejudicar. Podemos ficar muito vaidosos com os elogios que nos fazem, não só direcionados aos médiuns, mas a qualquer outro trabalhador da seara espírita, como muitos não acreditam e vão nos dar conta de mistificador, ou então muitos vão nos criticar, de qualquer forma que seja. Não importa. Fechemos os nossos ouvidos para todas essas condutas e sigamos adiante, mantendo a consciência tranquila. E 10. Não tema perseguidores. Lembra-te da humildade do Cristo e recorda que, ainda ele, anjo em forma de homem, estava cercado de adversários gratuitos e de verdugos cruéis, quando escreveu na cruz com suor e lágrimas o divino poema da eterna ressurreição. André Luiz. Então não tema perseguidores. Perseguidores tanto encarnados quanto desencarnados, conforme pontua André Luiz. Se até Jesus, que era o anjo em formato de homem, como ele coloca de uma forma poética, estava cercado de perseguidores, de pessoas que tentavam o derrubar, o que dirá nós, simples trabalhadores da seara espírita? Então, não temamos esses perseguidores. E conforme o item 9, também não vamos dar atenção às críticas negativas que fazem. Lembremos-nos, críticas construtivas sempre são importantes, principalmente aos médiuns em formação, aqueles que estão iniciando na sua jornada mediúnica. Devem sim estar abertos, com os ouvidos da alma abertos para os conselhos, as instruções, as críticas construtivas de dirigentes mais experientes que estão coordenando aquela reunião. Mas não devemos nos atentar a críticas negativas que têm o intuito somente de nos ridicularizar e muitas vezes nos derrubar. Esses são apenas 10 princípios que André Luiz nos pontua. A área da mediunidade é muito grande e são muitas obras e muitos estudos são feitos, realizados e muitos livros existem acerca do tema. É claro que aqui é um pequeno vídeo apenas para que possamos fazer algumas leves e simples reflexões, mas é recomendável sempre o estudo, primeiramente, do Livro dos Médiuns por Allan Kardec. E temos uma vasta gama de livros, tanto como André Luiz, apenas para citar, como Manuel Filomeno de Miranda, que possuem muitos livros relacionados ao tema da mediunidade e da prática mediúnica, que é aconselhável a todos, não apenas aos médiuns que trabalham, mas sim a todos nós, porque nos ensejam a estudar a nós mesmos e estudar a mediunidade, pouca ou muita que possamos ter. Esperamos que tenham gostado do vídeo de hoje. Dúvidas, comentários ou sugestões é só deixar logo abaixo do vídeo. Espero vocês na próxima quarta-feira para darmos sequência ao estudo da obra O Espírito da Verdade. Até lá!